Nossa aula de história de hoje, nós vamos relembrar tudo aquilo que a gente trabalhou. Mas nós vamos relembrar de uma maneira super rápida e prática. Vamos lá? Acompanhe aí. Fontes históricas. O que são fontes históricas? Quem lembra? Fontes históricas é tudo aquilo que a gente vivencia e que a gente tira uma recordação disso. Pode ser um texto que a gente escreve, pode ser uma foto que a gente tira, ok? Aquelas pessoas que dizem assim, só pessoas com uma certa idade, pessoas mais idosas que podem ser fontes históricas. Gente, isso é mito, tá? Todo mundo tem histórias, então todo mundo pode ser uma fonte histórica. Óbvio que pessoas que têm uma certa idade, que já vivenciaram mais coisas, vão ter mais histórias diferentes para nos contar, certo? Como diferenças de culturas. Diferenças de culturas são fontes históricas. Agora relembrando, fonte histórica material. Fonte histórica material é tudo aquilo que a gente tem em mãos, tá? Que a gente tem objeto, que a gente tem para visualizar, para tocar. Lembrando, fontes históricas materiais que tem nos museus, como pedaço de madeira, pedra, documentos antigos que a gente não pode encostar para não estragar aquela peça, não deixa de ser uma fonte histórica material, certo? Só que por manter um cuidado para aquele documento não se estragar, a gente não pode encostar, mas a gente sabe que ele está ali, ele está em forma física ali. Fonte histórica imaterial são tudo aquilo que a gente não tem uma certeza, que a gente não tem para ver, não tem para comprovar. Por exemplo, histórias que as nossas bisavós nos contam de lobisomem ou de outras culturas. Danças não é uma fonte histórica material, dança é uma fonte histórica imaterial, porque a dança a gente vivencia ali naquele momento, mas a gente não tem como guardar ela. Só se nós tirar uma foto. E tirando a foto vira uma fonte histórica material, porque a gente tem ela ali, ok? Galera, falando então agora um pouquinho sobre os patrimônios. Os patrimônios, eles são escolhidos geralmente pela sociedade, pelas pessoas que moram naquele lugar. Esses patrimônios culturais são selecionados para ajudar a contar a história daquele lugar, a cultura daquele lugar para as futuras gerações. Podem ser patrimônios culturais, tanto materiais como imateriais, tá? Exemplos de patrimônios cultural material são os prédios construídos, as casas, as igrejas, certo? Todas as construções, inclusive as estátuas, certo? Patrimônios culturais imateriais são aquelas culturas que são passadas de geração a geração, mas que não tem um documento, não tem uma forma física. Um exemplo disso são algumas culturas que transmitem o conhecimento de como fazer bonecas, como nós vimos no nosso livro, certo? As mães ensinam para suas filhas como construir aquela boneca e aí elas vão ensinando, vai passando da mãe para a filha, da filha para a irmã e assim por diante. Então é um patrimônio cultural imaterial, ok? Espaço da cidade memória. Nós falamos sobre isso na nossa última aula, então é um assunto que está bem fresquinho na cabeça de vocês. E nós trabalhamos ali sobre o espaço da cidade e a memória que aquele espaço nos traz. Falamos então sobre Brasília, né? Quando Brasília foi inaugurada, falamos sobre quem inaugurou Brasília e como foi esse processo. Nós lemos ali no nosso livro uma carta, né, do depoimento de uma pessoa que vivenciou aquele momento em que Brasília estava sendo construída para a inauguração. E para complementar esse assunto, é aí que eu trago a novidade de hoje, o Museu da Pessoa. Galera,
Vocês sabiam que existe um museu em São Paulo que é o Museu da Pessoa? Esse museu, ele guarda apenas depoimentos, cartas sobre pessoas que vivenciaram coisas, histórias de guerras, histórias de mudança da cidade, como essa que teve em Brasília. Tem várias histórias, tem história de avó falando sobre os netos, sobre como foi a vida. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês acessarem o Museu da Pessoa, para vocês pesquisarem um pouco mais sobre essa cultura maravilhosa que tem no Museu da Pessoa. Divirta-se, bom aprendizado, beijinhos, tchau, tchau, até